E aí pessoal que assiste aqui no canal, estamos de volta aqui para mais um vídeo da nossa série do computador de 8 bits. Meu nome é José Pedro e hoje a gente vai estar fazendo um resumo sobre tudo que a gente já viu até agora, da parte que é responsável por armazenamento da nossa memória, tá? Eu decidi fazer esse vídeo porque eu percebo, e isso quando eu estava aprendendo foi bem difícil de entender, que é entender isoladamente cada sistema. Agora que a gente já entendeu, né, isso, como eles funcionam isoladamente, talvez possa ter ficado dúvidas que no sentido de entender como que eles funcionam junto. Então é isso que eu vou estar explicando para vocês na aula de hoje. Então a gente vai estar riscando bastante aqui algumas coisinhas sobre como que é o funcionamento de todo o nosso sistema da memória. Então, desde quando eu seleciono um endereço até o momento em que eu escrevo os dados nessa memória, tá certo? Então, vamos ver aqui, né, o que a gente tem até agora aqui. Então, eu vou dividir esse nosso método em duas formas, que é quando a gente está querendo escrever na memória, ou seja, a gente está querendo programar o nosso computador, e quando a gente está querendo ler o que tem dentro dessa memória, ou seja, quando o nosso computador está funcionando normalmente, quando ele está rodando, né? Então vamos ver. Quando a gente está escrevendo a memória, né? Então o primeiro passo é seleção de endereço de memória. Só que essa seleção do endereço de memória será feita por nós mesmos, porque a gente está querendo dizer em cada endereço de memória o que eu vou estar colocando lá. Então, quando a gente está gravando algo na memória, o contador de programa não é utilizado, tá certo? Então a gente vai estar aqui utilizando esse Deep Switch aqui, né, que foi mostrado para vocês na aula sobre a entrada e registrador de endereço de memória, né, para poder estar escrevendo, selecionando o endereço que a gente quer. O segundo passo é habilitar a escrita da memória através do WE barrado, né? Então, esse WE barrado é uma porta do nosso chip, né? Vocês podem ver ele aqui, ó, que significa Write Enable, né? E o barrado porque significa que ele é ativado quando o nível lógico é 0. Então, a gente habilitando o Write Enable, isso vai permitir que a gente possa escrever na nossa memória aquilo que eu quero. E aí o terceiro passo que é definir aí propriamente dito o que vai ser escrito e o que vai ser gravado na memória. Então a gente vai fazer um exemplo na lousa lá só para ficar mais fácil de entender, tá certo? Então agora que a gente está aqui na lousa, vamos fazer essa simulação aqui e tentar entender como que isso funciona. Eu só peço perdão pela letra porque eu tenho que escrever com o mouse aqui, então a letra sai bem garranchada mesmo. Mas então vamos lá, modo de operação. Aqui a gente está no modo de prog, né, que a gente chama. Então aqui é o prog, tá certo? Então o contador de programa, que nem eu falei, ele não vai entrar nisso, porque aqui o contador de programa ele vai fazendo na sequência, né? Tipo, ele vai 0, 0, ele vai 0, 0, 0, 0, depois 0, 0, 0, 1, 1, 0, e assim por sequência, né? Então não é isso que a gente quer, certo? Então bora ignorar isso aqui por enquanto. Ele não vai se encaixar aqui com a gente nesse momento. A gente vai começar aqui. Então aqui a gente tem o registrador. Eu vou até colocar aqui ele. E aqui a gente tem o Deep Switch. Vou colocar um Deep SW aqui para facilitar para mim. Então aqui nesse Deep SW eu vou escrever qual que é o endereço de memória que eu quero estar programando. Então vamos supor que eu quero programar a memória 0, 1, 0, 1. Beleza. 0, 1, 0, 1. Vamos ver o que a gente... Então, o que acontece aqui, né? Programei a memória 0, 1, 0, 1. Isso aqui vai vir para o registrador. Então, aqui no registrador vai escrever isso aqui. No próximo pulso do clock, o que vai acontecer? Esse valor aqui vai ser enviado para nossa memória. Então isso aqui vai sair e vai vir aqui, ó, para o nosso endereço de memória da RAM, né? Falando, ó, eu quero te programar.
vamos lá, vamos nesse lugar aqui. Então aqui, ó, 0, 1, 0, 1. E aí o que que tem aqui? Eu não sei o que que tem nesse lugar, né? São várias coisas aqui. São 8 bits que eu desconheço. Mas eu tenho que habilitar o que? O Write Enable, né? Porque eu quero escrever. Então aqui vamos fazer assim, ó, aqui tem uma entrada, né, aqui, que é o WE barrado que eu falei, e vamos colocar ele em 0 para poder ativar e aí a gente poder escrever. Habilitando a escrita, vamos colocar aqui, né, qual conteúdo a gente vai armazenar nesse endereço. Então vamos supor que eu quero por bits alternados, né, 0, 1, 0, 1, 0, 1 e 0 e 1. Beleza. A gente programou uma memória agora. A gente programou um endereço da nossa memória. Tá certo? Agora, se eu pegar e desabilitar esse Write Enable aqui, colocar ele em 1 de novo, eu vou ter esse conteúdo salvo. Eu posso tentar escrever qualquer outra coisa aqui que eu não vou conseguir porque está desabilitado. Então, é isso. Está feito a nossa programação da memória. A gente pode programar todos os endereços que a nossa memória possui, né? Vamos só lembrar aqui quantos endereços a nossa memória possui, né? Então, ela possui uma quantidade de endereços que é igual a 2 elevado a 4, por conta da quantidade de bits que ela tem, né? Então 2 elevado a 4 a gente sabe que é 16. Então tenho no total aí 16 endereços de memória que eu posso estar colocando as instruções que eu quiser, os valores binários que eu quiser ali. E aí a gente vai ver isso mais pra frente no curso que cada instrução implica no nosso computador, tá certo? Então bora voltar lá, que agora nos nossos slides, que agora eu vou falar pra você como que funciona o processo de leitura do endereço de memória. Então bora lá. Agora que a gente já viu como escreve, vamos ver como que a gente lê, né, a nossa memória. Então tudo começa no nosso amigo aqui, o contador de programa, onde ele vai estar, vamos dizer assim, sorteando, entre aspas, né? Prestem bastante atenção quando eu digo sorteando, tá bom? Porque a gente sabe que não é um sorteio, né? A gente já viu na aula do contador de programa como que isso funciona. Então ele está aqui, ó. Ele escolheu aqui no nosso caso um 0101 como o endereço que ele quer ler. Então aí a gente tem que lembrar como que funciona o endereço. Então, perdão, né? Ele sorteou aqui o endereço de memória. Esse endereço de memória vai para o nosso registrador de endereço de memória, por aquela questão que foi citada na aula do registrador de endereço de memória sobre os pulsos do clock, né? Então, para a gente não ter uma perda, vamos dizer assim, né, de endereços que são sorteados, ele tem que registrar ele tem que deixar armazenado esse endereço num registrador, para que no próximo ciclo do clock ele possa enviar esse endereço para a memória, né? E aí sim a gente saber o que a gente tem lá. Então, endereço de memória é armazenado na RAM. Então aqui a gente tem um exemplo do como que é um registrador. A gente já explicou detalhadamente como funciona esse circuito. Então se você quiser ver como que funciona um registrador por dentro, funcionando certinho, vai lá na aula do registrador de endereço de memória que eu expliquei. E a partir de agora a gente vai ver muitos registradores no nosso curso, tá? Vários registradores são usados no computador, então eu recomendo muito, se você não entende esse circuito aqui, recomendo bastante que você vai lá, dá aquela olhada. E aí com isso aqui, né, o endereço é enviado para a memória, e aí a memória vai receber o endereço e exibir o que está escrito nela. E aí a gente pode visualizar isso através de LEDs, né, como eu coloquei aqui. Então vários LEDs mostrando o que tem armazenado desse endereço de memória. Então bora lá para a lousa rapidinho para a gente entender melhor o que acontece aqui. Então vamos decorar bem como está a nossa luz aqui no modo prog, e lembrar como que a gente programou esse endereço 0101, porque agora a gente quer ler ele.
Então vamos apagar aqui as coisas que a gente rabiscou no momento de escrita. Vamos agora para o momento de leitura. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Vamos mudar aqui, porque agora, para a gente fazer a leitura, vamos dizer que o nosso computador está no modo Run. Então a gente está tentando fazer... Opa! A gente está rodando o rodo do computador está rodando e ele quer saber o que a gente tem no endereço 0101. Então vamos fazer aqui o computador de programa. Vamos colocar aqui um tempo antes, um tempo depois. Então vou chamar isso aqui de T antes, tá? Me desculpa a letra, já falei que é complicado escrever com o mouse. O T que a gente quer, né? Que é com esse carinha aqui que a gente vai trabalhar. E o T depois. Vou colocar DPS aqui, tá? Então o T antes, né? Antes do... Qual que é o T que a gente quer ler? É o 0, 1, 0, 1. Qual que é o T que vem antes? 0, 1, 0, 0. E qual que é o depois? É o 0, 1, 1, 0. É muito importante entender que o contador de programa, basicamente, tem como burlar isso, mas isso daí a gente deixa para depois. Ele funciona dessa forma aqui, que é como? Sequencial. Então ele começa no 0, 0, 0, 0 e vai descendo. Então, antes dele chegar no 0, 1, 0, que é o que a gente quer, ele estava vendo na memória, no endereço de memória 0, 1, 0, 0, o que tinha lá. Então é assim que ele funciona. Então ele, vamos falar assim, ele viu o que tinha na 0, 1, 0, 0, fez a leitura do que tinha lá, e aí agora no próximo ciclo do nosso computador ele vai ver o que tem nesse T aqui nosso, que é 0101. Então ele vai enviar isso aqui direto para o nosso registrador de endereço de memória. O Deep Switch agora ele não vai ser utilizado, porque a gente não está querendo influenciar no conforme o nosso computador roda, então ele está desabilitado nesse momento. Então o registrador de endereço de memória vai receber isso aqui, então vai 0, 1, 0, 1 aqui. No próximo ciclo do clock, essa informação aqui vai vir parar aqui na nossa RAM, tá certo? E vai falar assim, RAM, eu quero ver o que tem nessa tua gaveta aqui, ó. O que tem aqui? Que documento tem aqui, vamos falar assim, né? Lembrando lá do exemplo do gaveteiro que a gente deu na aula da memória RAM. Que documento que a gente tem aqui? E aí ele vai mostrar. E se vocês lembram bem do que a gente tinha programado ali, se tiver nosso circuito estiver funcionando tudo certinho, né? Para ele mostrar isso aqui, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Porque foi isso aqui que a gente programou, certo? Então se a gente programou isso nessa endereço de memória, na hora que a gente mandar fazer a leitura é para isso daqui aparecer. E aí pode aparecer em LEDs, né? Aí o que vai acontecer com esse conteúdo aqui do endereço de memória, a gente vai ver a partir de agora, nas próximas aulas. Então agora a gente vai ver o que acontece quando a memória RAM faz a leitura de um endereço a partir de agora, tá certo? Mas então, pessoal, é isso. Não tem muito segredo para entender como funciona. É entender as peculiaridades de cada circuito, sabe? Entender que um contador de programa, como ele funciona, entender como os pulsos do clock influencia, entender a importância do registrador de endereço de memória. É nesse sentido, tá certo? Então vamos voltar lá no slide, só pra gente encerrar o vídeo, né? Então vamos aqui. Então, pessoal, é isso, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora aquele esquema geral do nosso computador, só pra vocês terem uma ideia do que já foi realizado, do que a gente já viu. Então, vamos ver aquele esquema gigante que eu mostrei. Esse aqui, então, é o esquema que a gente tem do computador, né? Que eu mostrei pra vocês na primeira aula.
Isso daqui provavelmente na primeira aula que eu mostrei pra vocês. Muitos podem até ter tomado um susto ou algo do tipo. Mas agora a gente já tem a capacidade de analisar pelo menos 3 blocos desse aqui, que foi o que a gente já viu. E parece que é pouco, mas não é, tá? Porque, e detalhe, né? A gente já viu uma partezinha desse bloco gigante que é o controlador barra sequencializador, que é o clock, né? Ó, como vocês podem ver aqui, a saída do clock e tal, e indo para todos os outros blocos. Então, aqui no computador de programas, eu falo para a gente se atentar mais nessas setas grandes aqui, que é o que é mais fácil da gente estar analisando. Por exemplo, no computador de programas, sai 4 bits e vai para o barramento. Quem seriam esses 4 bits? A gente já sabe. Esses 4 bits aqui é o endereço de memória que o computador de programa sorteou. A partir disso, ele vem aqui para entradas e REM. E entra, coincidentemente, 4 bits, que a gente também já sabe quem que é o endereço de memória sorteado pelo computador de programa. Mas aqui, da REM, a gente vê que sai tem duas setinhas, cada uma de 4 bits. Quem que seria elas, né? Então a gente tem aqui os 4 bits que estavam sendo armazenados, que eram do computador de programa. E a gente tem os 4 bits que é o que a gente escolhe, pelas chavezinhas lá que eu mostrei. E são enviados diretamente para a RAM. E a RAM, após receber algum desses endereços, vai estar jogando no barramento o que está escrito em cada endereço que for sorteado. Então, olha que análise simples. Foi fácil de entender, né? E isso também explica a importância do barramento, né? Você vê que tudo é jogado no barramento e tudo volta do barramento. Então, o barramento é quem comanda tudo. E o barramento não é nada mais do que, vamos dizer assim, um monte de fios que passam aqui, ó. Certo? E aí a gente joga informação no barramento e outro bloco pega informação lá do barramento. Então isso é bem simples. E aí o que resta pra gente agora é continuar a nossa jornada aqui, né? Então o próximo bloco que a gente vai estar vendo é o registrador de instrução. Então para a próxima aula, não perca a gente dando continuação à nossa jornada pelo computador e entendendo como ele funciona profundamente. Teremos então aqui registrador de instrução. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar. Não esquece de deixar like se você gostou. Se não quiser perder nenhum vídeo, se inscreva no canal. E até a próxima aula, pessoal. Falou!